Muito bom dia! Segunda-feira, que mensagem incrível! Estamos ao vivo aqui. Você acabou de ouvir um devocional com o Samuel e estamos muito felizes de estar com você na companhia orando, começando cheio da palavra de Deus. Quero dar muito bom dia. Hoje, segunda-feira, um final de semana aí que foi comemorado o Dia dos Pais e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal que é consumismo e quais os benefícios, quais os malefícios que pode trazer. E no meio disso tudo, do tema de consumismo, nós vamos ter muitas notícias, entretenimento, e eu quero que você continue aí, porque tem muita coisa boa para você curtir. Quero falar sobre um versículo que fala: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á impura perda. Provérbios 11, 28. E eu quero dar bom dia para você, dizer que nós estaremos acompanhando aqui no chat e manda seu recado para falar o que você está achando do Manhã IPP, mais uma semana cheia de conteúdo, cheio da palavra de Deus para você. E quero dar bom dia para o meu amigo Pedro, que está aqui do meu lado. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos que nos acompanham aí de casa. Mais um dia, graças a Deus. E hoje esse tema é muito legal para você participar com a gente. E a nossa enquete do dia é: você se considera consumista? É isso mesmo. Você se considera consumista? Na honestidade, vamos ser sinceros aqui. Vamos conversar aqui no chat. Você não consegue passar numa lojinha sem levar uma camiseta, alguma coisa, acaba passando no crédito, ixi, e depois como é que faz? Então você se considera consumista? Abre o jogo pra gente aí, porque a ideia é que a gente converse e veja esse tema à luz do Evangelho. Então, como eu sempre digo, estamos aqui para conversar, para interagir. Hoje teremos um convidado mais do que especial, com um vasto conhecimento, então você pode perguntar de tudo. Manda sua pergunta aqui para a gente fazer para ele, para o Dr. Aldo. Então, manda sua pergunta aqui para a gente conversar nessa manhã de segunda-feira, nessa semaninha que está começando. Então, vamos começar com muita alegria, muita felicidade, aprendendo um pouco mais. É verdade. E vamos chamar então o Dr. Aldo Tumolim. Bom dia, Dr. Aldo. Prazer em tê-lo novamente conosco. Bom dia a todos aí. Muito bom estar aqui com vocês. Doutor Aldo, a gente já conhece o senhor, somos muito felizes pelas suas participações aqui, ricas de sabedoria, só que eu quero falar para quem está assistindo pela primeira vez e nunca viu o Dr. Aldo antes, nunca nos viu, eu sou a Lídia, o Pedro Dr. Aldo, ele é médico e conselheiro bíblico, e o Dr. Aldo entende do coração lá também, literalmente, né, Dr. Aldo, porque é médico e conselheiro bíblico. Então, outro dia eu vi um programa seu, Dr. Aldo, que falou do que o nosso coração é corrupto, né? Ele é enganoso. E o que tem a ver, doutor Aldo, da importância de estarmos cientes sobre o bom consumo, né? Eu queria que o senhor desse um briefing da importância de falarmos desse assunto na manhã de hoje. Bom, eu acho que o talão de cheque da gente e a nossa conta do cartão de crédito, eles refletem bem onde está o nosso coração. Né? Você olhar lá os itens que você gastou mais, inclusive, né? O tempo que você despendeu para diversas atividades, isso diz respeito àquilo que você valoriza na sua vida, aquilo que tem valor para você. Né? Então, eu acho que o dinheiro que a gente gasta ou o tempo que a gente leva para ganhar uma quantia de dinheiro diz respeito a quanto o dinheiro me domina e quanto eu acho que ele é importante para preencher a minha vida. Né? Então, eu acho que o consumo ele espelha uma realidade que muitas vezes nós não conseguimos mapear. A gente não enxerga. E às vezes a gente fala para as pessoas: você está gastando muito tempo, ou despendendo muita energia, ou gastando muito dinheiro com futilidade. Não, não é verdade isso. Sim, mas vamos ver lá quanto que como que é a sua planilha de gasto. Me dá teu talão de cheque, me dá sua fatura do cartão de crédito
Vamos montar direitinho quanto que você levou de tempo para ganhar determinado. Porque uma outra forma de consumir errado também é ganhar errado, né? Tem gente que trabalha dia e noite para ganhar um sustento. Na verdade, não é sustento isso. Para ganhar sustento, você não precisa trabalhar dia e noite, né? É porque você quer ter um monte de coisa que você acha que é importantíssimo para sua vida. Muito bom, doutor Aldo. Já deu para fazer uma avaliação profunda aqui. O Pedro, como está seu talão de cheque, seu cartão? Não precisa responder, vai. Só... A gente já começa a pensar num monte de perguntas, muitas coisas que a gente pode tirar de dúvida aqui com o doutor. Queria também dar bom dia para o doutor Aldo. E eu queria saber também, Lídia, para a gente começar mais um pouquinho a aprofundar nessa conversa. Doutor, então, o que é o consumismo? O que pode ser considerado o consumismo, né, que é o tema do nosso programa hoje? Você sabe que eu li recentemente num livro e eu achei muito boa essa definição. Tudo que termina em ismo é uma idolatria. Uou! Tá? Tudo, né? Moralismo, cientificismo, feminismo, enfim, tudo que termina em ismo é uma idolatria, tá? E o consumismo é uma delas, tá? Então, na verdade, o consumismo ele é uma coisa muito bem exibida das idolatrias do nosso coração. Se eu fosse procurar um exemplo para descrever o quanto o nosso coração tende para os ídolos, com certeza o consumismo seria o primeiro item, o ícone, né? Por quê? Porque ele mostra que você empregou seus recursos para obter aquilo ali, gastou seu tempo ganhando dinheiro para conseguir obter aquilo ali, né? E o que é esse consumismo, então? Ele é o prazer não só de ter, mas o prazer em adquirir, o prazer em demonstrar. Às vezes você nem vai usar, mas você quer mostrar que você tem, né? Um exemplo disso, vou dar um exemplo bobo, tá? Você está vendo lá aquela pilha de livro lá atrás de mim, né? Então... Livros. Você compra 1 trilhão de livros, né? Mas você vai ler 1 trilhão de livros? Não vou ler, mas é bom comprar, né? Não, eu vou dar uma olhada e tal. Então, poderia estar cheio de sapato lá atrás, por exemplo, né? Mas você vai usar quantos pares? A gente conhece várias mulheres aí, vários casos na história mundial, né? Aquela mulher lá da Filipinas, lá, que tinha 1.500 pares de sapato, né? Nem que ela usasse um por dia, não ia dar tempo de ela usar todos, né? Não tem cabimento isso, né? Assim como tem gente que compra roupa desnecessariamente. Por exemplo, nós moramos num país tropical, né? E tem gente que compra para ter o luxo de ter um casaco de Vison lá no guarda-roupa. A não ser que você viaja para países frios, tudo bem. Mas se você não vai viajar para lugar nenhum, não tem sentido isso, né? E eu vou falar mais. Não é só o consumismo de coisas grandiosas, não. Como automóveis, casas e etc. Pode ser quinquilharias, coisas pequenas. Né? Tem gente que não consegue sair de casa e não voltar com alguma coisa na sacola. Né? Um brinquinho, um joguinho, um lápis de cor, um pente novo, enfim. Isso dá prazer, tá? O prazer de adquirir, o prazer para exibir e o prazer para dizer eu posso comprar, eu consigo comprar com meu esforço. Eu
fiz lá minhas coisas e tal, e consegui adquirir isso. E é meu, é minha propriedade. Né? Então forma um pacote isso daí. Né? Então o consumismo, ele é, vou dizer assim, o carro-chefe da idolatria. Tá? Eita! Nós temos um monte de ídolos, mas o consumismo, ele é o ponta. E eu quero já aproveitar e perguntar para você que está nos assistindo, faça seu comentário aí, se eu também daqui a pouco vou comentar um pouquinho de mim, mas eu quero saber de você, se você já sentiu algumas dessas coisas que o Dr. Aldo falou para a gente, se você também já se identificou e qual sua dúvida, como tratar isso, pergunta aí no chat que daqui a pouco a gente vai ler. Mas, Dr. Aldo, eu quero perguntar para o senhor, uma vez eu atendi quando eu trabalhava numa loja de luxo, no shopping aqui em São Paulo, conhecidíssimo, teve uma cliente que o marido dela chegou aí na loja para dizer que ela estava doente, tem doenças que a gente sabe que são compulsivas, né? Que a pessoa tem mania de comprar, mas não só isso, isso é um dos detalhes que pode levar o consumismo ao extremo, mas tem os detalhes, tem a doença que é mais grave, que é espiritual. O que o consumismo pode afetar a nossa vida espiritual, doutor Aldo, o senhor que trabalha como aconselhador bíblico também? Essa pergunta ela é ótima, porque eu acho que a maneira como você despende seu dinheiro e seu tempo diz muito a respeito de quem você é e das coisas que controlam você. Né? Uhum. A Bíblia, nesse ponto, ela é extremamente radical. Né? Ela fala que nós devemos adoração a Deus em todo o tempo. Né? Tem um salmo lá, em todo tempo louvarei ao Senhor. Quer dizer, todo tempo não sobra tempo para mim. Né? Eu acho que o consumismo, ou seja, consumir coisas além do necessário, apenas para exibição ou para ser proprietário daquilo, ou ter o prazer de adquirir, isso implica em você não ter segurança naquilo que Deus provê para você. Você não tem contentamento naquilo que Deus tem para a sua vida. Porque Paulo fala assim, aprendi a estar contente em todo tempo e lugar, né? Ou estar contente com o que eu tenho. Se nós pensarmos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, significa que ter aquilo que Deus me deu, ou Ele me dá a oportunidade de ter, significa que eu sou realmente submisso a Ele. Agora, se eu fico pedindo coisas sem sentido, sem juízo crítico, sem análise, significa que eu estou querendo coisas outras, não aquilo que ele tem para mim. Né? Quando você lê lá em Tiago, ele fala assim, vocês não têm o que vocês querem porque vocês pedem errado. Né? E o que é pedir errado? É porque eu não fiz a oração correta, porque eu não fui orar lá no monte, ou eu estava com a roupa errada quando eu orei, ou eu não chamei o pastor, não sei o que lá, porque ele tem uma oração boa para conseguir as coisas, ou eu não usei o óleo para ungir, sei lá. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que nós não pedimos coisas segundo a vontade, o coração de Deus. Nós pedimos coisas para o nosso deleite. Eu costumo dar um exemplo bem absurdo mesmo, que choca até as pessoas. É errado eu orar para pedir uma BMW? Ué, depende. O que você vai fazer com essa BMW? Qual que é o sentido disso? O que você vai usar isso aí? Né? Então, eu acho que essa indicação que Tiago nos dá de orarmos com sabedoria para termos as coisas, né? E então, na verdade,
o consumismo ele indica um não contentamento com as coisas do Senhor. Que triste, né? E, além do que, indica que você quer ser quem conseguiu. Eu consegui, com o meu dinheiro. Então, isso aí é tipo assim, Deus é bom, ele ajuda. Mas se não fosse eu ter feito, é mais ou menos que nem o Nabucodonosor lá, né? Tá vendo tudo isso aqui, ó? Eu que consegui. Com o meu suor. É verdade. Nossa, já dá para vários sinais aí de alerta para a gente fazer uma autoavaliação, né, Pedro? Sim. E ver se a gente está. E esse programa é exatamente para isso, para a gente, a começar por nós, né, fazer uma autoavaliação. E tem falado comigo aí, Pedro, com você tem falado? Também, para a gente ver, né, o que está no nosso coração, qual que é a nossa intenção. Eu queria aproveitar a interação do pessoal e fazer uma pergunta aqui do chat, doutor. A Wanda perguntou, consumismo e mamon, amor ao dinheiro, qual a relação? Boa, Wanda. Na verdade, Wanda, o amor pelo dinheiro nasce pelo que ele propicia pra gente. É o que eu acabei de falar com relação. Eu não estou contente com aquilo que Deus me propicia. O meu contentamento vem daquilo que eu consigo obter com o dinheiro. Então eu amo a Ele. Eu quero fazer o possível e o impossível para não perdê-lo. Né? Na verdade, essa ideia que a gente possui o dinheiro, ela é uma ideia falsa, né? A gente é mais possuído pelo dinheiro. Ele é que nos possui. Nós é que somos escravos dele. Né? E nem é nosso, é do Senhor, né? Primeiro que ele é nosso, né? E segundo que você confia demais em prata e ouro, que são coisas que corroem com o tempo, né? Que se gastam com o tempo. Então, esse amor ao dinheiro, né? Ele diz respeito a isso, a confiar no que ele pode me dar. Eu te pergunto, o dinheiro pode dar tudo o que a gente quer? Por exemplo, saúde. Não. Ele pode colocar um hospital melhor, usar um tratamento mais caro, usar recursos mais dispendiosos. Mas isso não significa que você vai ser saudável. Tá? Você pode ter uma doença que nem um Alzheimer. Você vai usar uma fralda mais cara, mas você vai ficar com Alzheimer. Isso aí não tem, é inexorável, né? Exatamente. Eu conheço, já tive oportunidade de aconselhar pessoas muito abastadas, com muito dinheiro, que chorando falaram para mim, doutor, eu daria todo o dinheiro que eu tenho para ter meu filho aqui do meu lado. Aí nessas horas a gente vê, né? Que não... Eu perdi o mundo. Perdi ele para o mundo. Então, provavelmente você perdeu justamente porque você ficou tomando conta do dinheiro em vez de tomar conta do seu filho. Né? Você amou mais a mamon do que aquilo que Deus te deu, que o filho é a herança do Senhor. E você ficou achando que o dinheiro é a herança do Senhor. Né? E é uma realidade dura, né, doutor? Mas é uma verdade, né, às vezes. E o senhor traz conforto. Claro que ninguém, né, ninguém vai antes ou depois da sua hora, mas assim, a gente aproveitar cada dia como se fosse único, né, com as pessoas, com aquilo que realmente tem valor, que Deus fala na palavra, né? E Pedro, doutor Aldo, tem uma pergunta boa aí no chat, né, Pedro? Tem Sim, da a Carmen? Carmen. Isso, a Carmen perguntou, graça e paz, amados, ela está lá no Rio de Janeiro, um abraço para todo mundo do Rio que nos assiste. Ter o hábito de colecionar, seja o que for, seria consumismo ou pecado, ou tá tudo bem? O hábito de colecionar. Então, eu acho que tudo depende. Colecionar é um hobby, né? Tem gente que coleciona selos, livros, tem gente que coleciona até automóveis, né? Bom, enfim, seja lá qual coleção for, né? Isso é um hobby e eu conheço pessoas que são colecionadores e que a família passa fome.
Nossa, ele tenso, Porque né? ele despende grandes quantias de dinheiro para obter lá os itens da coleção dele lá, né? Então ele fica sabendo que tem um negócio lá que é da coleção, que ele ainda não tem, que está à venda lá no Marrocos. Então ele empreende uma viagem para o Marrocos para adquirir lá e ele paga quanto for para que ele possa ter aquele bem com ele, né? E isso aí realmente é falta de medida e proporção das coisas, né? Você investir todo o seu tempo ajoelhado diante da sua coleção, tá? Sim. Então eu acho que colecionar como um hobby, uma coisa passageira, uma coisa assim fortuita, né? Que é tranquilo, você não despende tantas horas e tanto dinheiro com a sua coleção, eu acho interessante. Acho que é tranquilo. Eu teve uma época que eu colecionava latinha de cerveja, mas não que eu tomava, que eu achava na rua. Então todo lugar que eu ia, eu ficava procurando latinhas diferentes, né? Então eu colecionei lá, sei lá quantas latinhas lá, mas depois eu percebi que aquilo lá é uma pura perda de tempo. Então, fui tudo pro lixo. Mas eu nunca gastei nenhum centavo com a minha coleção de latinhas de É, cerveja. eu Dá entendo uma porque eu cerveja. Pode falar. É, eu entendo porque eu também colecionei um tempo, muito adolescente, assim, eu também colecionei latinha, mas também desse jeito, assim, gostava, que interessante. Doutor Aldo, mas agora uma coisa que eu quero perguntar para o senhor, que eu acho muito importante, o que o consumismo, ele fala sobre o nosso coração? O senhor que é conselheiro bíblico, e agora você que está em casa, pare e ouça essa resposta, porque o nosso coração, né, onde está o nosso coração, está nosso Deus, mas eu não quero responder, quero ouvir o doutor Aldo falando. Eu acho que há uma passagem bíblica que ela desenha, para aqueles que têm dificuldade de entender, Deus desenha, né? Fala, você não está entendendo, eu vou desenhar para você. E para mim é lá em Gênesis 1 e 3. Em Gênesis 1, logo após criar homem e mulher, lá 26, Gênesis 1, 26, 27, 28, fala assim, que logo após criar homem e mulher, Deus os abençoou e disse para eles, ó, tudo que você está vendo aqui é seu, você que vai tomar conta, você é o super gerente aqui, tá? Quem manda aqui é você, tá bom? Pode ficar à vontade. E eu acho legal que está escrito lá que Deus os abençoou. Ah, e disse mais. Disse assim, vocês são a minha imagem e semelhança. Vocês são um xerox, um prolongamento meu, um espelho daquilo que eu sou. Vocês refletem a minha glória. Né? Pois bem, que mais que um homem ou uma mulher pode querer? Não tem mais nada, né? Só que aí você vai no capítulo 3, o diabo fala para a mulher assim, se você comer, você com a sua mão, for lá pegar o fruto, e você comer e der lá para o seu marido, e ele comer também, vocês vão obter o quê? Ser mais que Deus, ou ser como Deus. Só que Deus já tinha dito para eles que eles eram imagem e semelhança, que eles eram abençoados e que eles iam tomar conta de tudo. Ele já tinha isso. Por que eu tenho que fazer? Porque vem aquela diferença. Eu fui lá e comi. Eu obtive esse ganho. Antes era Deus que tinha me dado. Então, o consumismo é o que eu já disse aqui hoje. Ele reflete exatamente o não reconhecimento daquilo que Deus tem nos dado. Não serve. Eu quero conseguir. Eu empreender meus esforços e ser um mérito meu. E muita gente, inclusive, joga isso pro lado da religião. Fala assim, tá vendo como Deus me abençoou? Viu? É. Eu me empreendi num negócio, orei, confiei e Deus me abençoou. Só que lá no Novo Testamento nós vamos ver que muitas coisas, muitos bens materiais podem nos vir pelo diabo. Ele nos deu. Ele que nos deu.
né? Então eu acho que a pergunta de $1 milhão é essa. Quando eu sei que Deus está me dando as coisas e quando é o diabo que está me dando para me tentar? Como que sabemos? Então, eu acho que você tem que sondar seu coração, ver onde ele anda. Se você realmente está gastando horas e noites atrás daquele objeto, ou aquilo lá promoveu o seu afastamento do Senhor. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, que não tem muito a ver com consumismo exatamente. A pessoa está desesperada atrás do emprego. Aí ela arruma um emprego num lugar lá numa cidade que ela nunca morou lá e tal. Inclusive nessa cidade não tem nenhuma boa igreja, não tem como ela cultuar o Senhor. Ela não tem uma comunidade de irmãos. Mas ela está feliz porque ela arrumou um emprego. Sim, mas ela está longe do Senhor. Ela não faz mais culto ao Senhor, não tem irmãos, não tem um pastor. E aí, o que vai acontecer com a vida dela? Vai caminhar certamente para um buraco. Ah, mas ela tem um emprego. Sim, mas emprego garante a nossa subsistência. Nós precisamos de emprego, precisamos de Deus. Em primeiro lugar está Deus. Depois vem família, emprego, dinheiro vem lá para baixo. A gente precisa ter dinheiro? Sim, sim, precisa ter dinheiro. Porque nós precisamos comer, nos vestir, nossos filhos precisam ser educados nas escolas, ir para a escola, voltar, comer, brincar, crescer, etc. Depois eles vão para estudar, eu tenho que financiar isso aí, enfim. Mas eu tenho que ter o dinheiro que Deus me dá para ter. Muita gente quer ter mais do que tem e se frustra com isso. Fica de cabeça baixa, semblante caído. Por quê? Porque ele inveja, ele cobiça, ele não está satisfeito com aquilo que ele tem. Nós todos aqui conhecemos infinitas histórias, né? Às vezes a própria história da nossa vida. Sim. Na infância, passamos necessidade, foi difícil, foi complicado, mas depois a gente conseguiu uma profissão, um emprego legal, e agora hoje a gente goza de uma outra condição de vida, né? Eu me lembro da minha própria vida. Eu nasci num lar que meus pais eram funcionários públicos, eles tinham salário, era um salário contado, limitado, não tinha muito para onde correr e tal. E o que a gente tinha na vida era aquilo ali. E eu tinha um monte de amigos na escola que eram ricos. Quando eu fui para a faculdade mesmo, na minha república, só eu não tinha carro. Todo mundo tinha carro. Eu andava a pé. Eu ia lá na casa da namorada, lá que é minha esposa, hoje andava. Eu era apaixonado, né? Eu andava 5 quilômetros para vê-la. Depois voltava para minha... Até isso faz falta hoje em dia, né, dos homens que têm essa atitude, né, doutor Aldo? ônibus tinha para ir lá na casa dela. Então, mas isso aí demonstra que tem fases da vida. Hoje é outra história, outra conversa, né? Aí você vai falar, foi porque Deus me abençoou. Não necessariamente. Tudo que eu tenho é do Senhor. Ele me deu. Eu tenho consciência disso. Mas não porque eu fui bonzinho. Ou não porque ele nutria alguma simpatia por mim. Tá? Eu não tenho nada de especial. Né? Ele fez isso por condescendência dele, por pura misericórdia. E eu louvo a Deus por isso. Meus 3 filhos, eu tenho 3 filhos, os 3 são pessoas crentes mesmo. Bem crentes mesmo. Eles são firmes com o Senhor. Graças a Deus. E eles são preocupados em ensinar o evangelho para os filhos deles. Olha, então eu falo assim, puxa vida, eu nem crente era quando eles eram pequenos. Né? Não é uma bênção? É uma bênção, é uma bênção, tem que soltar rojão. É verdade. Louvar a Deus, porque o que eu tenho de bom em mim? Nada, né? É verdade. O pastor Arival até disse na conferência para as crianças, ele estava falando, né?
para os pais, vocês querem ter filho crente ou filho rico? Porque hoje se investe tanto, né? Coloca em 1 milhão de cursos, não sei o quê, mas para ir para a igreja não tem tempo, tem que estar estudando, não sei o quê. Aí ela até deu uma cutucada. Vocês estão querendo ter filho crente, filho crente ou O filho rico filho ateu, rico, né? né? Porque Quero vai as duas também coisas. Não, eu da. quero filho crente e rico. Exatamente. Verdade. Ô, doutor, eu queria saber como é que a gente consegue achar um equilíbrio em relação às compras? Tem alguma passagem na Bíblia, algo que pode nos nortear? Porque, como o senhor disse, às vezes até a gente, mas muitas pessoas que a gente conhece, eu tenho amigos que o cara trabalhava o mês inteiro, se matava, aí caiu o salário, ele gastava quase o salário inteiro dele num tênis e passava o mês inteiro também apertado, não sei o que e tal. Mas o tênis, ele estava com tênis de E R$ 1.000. acontece muito isso, E né? às vezes está precisando de alguma coisa em casa e tal, mas assim, a prioridade era esse consumo, né? Isso. Então, como é que a gente consegue ter esse equilíbrio em relação às compras, de acordo com a Bíblia? Olha, esse item, esse tópico que você abordou agora aí, eu acho ele sensacional, porque ele demonstra bem, ele é a demonstração prática do seu coração. Além do tênis, um exemplo hoje que nós temos muito gritante é isso aqui. Verdade. Então, nós precisamos do celular basicamente para fazer ligações telefônicas e recebermos chamadas telefônicas, certo? Só que o celular hoje virou um instrumento de poder, né? O celular ele faz 500 mil coisas. E a chamada telefônica ele quase não faz, mas outras coisas ele faz. Né? É um computador móvel hoje, né, pastor? Computador móvel, exatamente. Doutor. Então tem um monte de gente que despende quantias absurdas para ter um aparelho celular, né? Que custa caro, né? Se endivida e compra lá planos telefônicos com internet ilimitada e coisas absurdas. E ficam pendurados em despesas no celular. Outras coisas que existem hoje em dia, você já viu o número de lojas que oferecem cartão de crédito para os seus clientes? Então o cara tem 10 cartões de crédito. E aí ele tem cartão de crédito para pagar o cartão de crédito, né? É verdade. Porque ele está pendurado no cartão de crédito. E aí ele não tem medida de quanto gastar, né? Então, eu acho que nós temos que pegar 1 Timóteo 6, verso 10 e pensar bastante nisso. Que fala, tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então ele responde essa pergunta. Quanto que eu tenho que ter? Eu tenho que ter a subsistência, o basal. Eu consigo ter alguma coisa a mais? Eu consigo ter um tênis de R$ 500. De 1.000 eu não consigo, mas eu consigo ter um de 500. Então, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um de 400 e guardar 100, tá? Por uma emergência aí. Então, você comprou algo que estava dentro das suas posses e ainda conseguiu fazer uma economia. Mas eu vou andar com os tênis de 400, eu queria de 1.000. Então, amigão, tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. Não está escrito lá, tendo o melhor para vestir, o máximo de... Não fala isso. Né? Então, eu acredito que nós temos que aprender a gastar. Tá? Eu tenho um pastor, amigo meu, ele fala uma frase bem simples. Ele fala assim, você ganha 100. 10 é o dízimo. 10 você vai guardar. Gaste 80. Viva com 80. Então eu tenho que aprender a viver com 80% do que eu ganho. Então se você ganha R$ 1.000 por mês, aprenda a viver com 800. Porque 10 é do Senhor.
10 você vai guardar, porque eu não sei o dia de amanhã. Ah, mas vai guardar. Você não vai guardar para ficar rico, porque só 10% do que você ganha não deixa ninguém rico, tá? E nem por muquiranice. Tem gente também que é o contrário. Ela ama o dinheiro não porque ela gasta, porque ela guarda. É, Ela também passa tem isso. fome para guardar, né? Exatamente. Então É tem verdade. lá. Eu conheço pessoas que têm um monte de dinheiro aplicado e vivem na miséria. É, tem muito Vive na disso. miséria, literalmente. Tem uma casa horrível, um carro que dá gasto, em vez de. Ele pode trocar por um carro que dá menos gasto, mas ele não quer. Não. Além do que, ele acha que é exibicionismo. Então, tem uma diferença entre exibicionismo e você ter algo normal, que não é nada. Né? Eu tinha um amigo que ele ganhava bastante, ganhava bem. E eu falava, cara, você comprou esse carro aí, né? Você gosta desse carro pequeno assim e tal, né? Para sua família, confortável, né? Porque ele tinha condição de comprar um carro melhor. Não, é que eu não quero chamar a atenção das pessoas. É, A já. preocupação dele era com a segurança dele, que ele ia se exibir e as pessoas podiam achar que ele tinha muito dinheiro e tal, né? Então eu acho que tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Quer dizer, eu não preciso nem comprar uma coisa que vai, como você deu o exemplo aí do tênis, que não tem cabimento comprar um negócio extremamente caro para mostrar para as pessoas que você é o que você não é, né? E também não ser muquirana. Não, vamos comprar um tênis de R$ 50, usado. Vou numa loja de tênis usado e comprar. Não, também não precisa disso. Né? Né? Muito Mas bom. você pode fazer suas continhas lá Bom, tá sobrando um dinheirinho aqui, eu consigo fazer uma prestaçãozinha curta. Não adianta querer fazer prestação longa, 30, 60 meses. Né? Prestações curtas. Não fique pendurado no cartão de crédito. Se você não consegue saldar o cartão de crédito, não tenha cartão de crédito. Boa. Não tenha. Se você não tem controle com o seu cartão, não tenha. Tá? Exatamente. Outra coisa, evite ser fiador de alguém. A Bíblia fala, não é pecado ser fiador, tá? Só que é um tormento. Porque assim, ó, se o fulano não pagar, quem vai pagar é você. Vai tirar o sono, vai incomodar a vida. Isso, isso. É verdade. Então, são algumas dicas financeiras que as pessoas têm que ter. Então, não dê o passo maior que a perna. Não se endivide. Vai começar o negócio? Começa pequeno. Não queira começar com... O cara quer começar a ter uma venda, só que ele quer começar a ter uma vendinha lá e tal, mas ele quer começar do tamanho do pão de açúcar, do atacadão, entendeu? Uhum. Cara, pera um pouquinho, você está começando. Você tem que começar com uma portinha estreita. Calma, né? Pé no chão. Não vai contratar 10 empregados, vamos começar com menos. Vamos ver se a coisa pega mesmo, né? Eu costumo, quando eu falo sobre finanças para casais, eu costumo dar o mesmo exemplo lá que está lá em Mateus 4, lá, quando o diabo tenta a Jesus e ele responde, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Pula daqui que os anjos vão segurar. Então é o seguinte, o cara começa um negócio que ele nem tem muita experiência, né? Ele não entende muito daquilo, daquele ramo, né? E aí ele vai na igreja e fala assim, meus irmãos, orem pelo meu negócio que eu acabei de abrir, eu abri uma loja lá de pastel, de vender pastel, então orem por esse negócio para dar certo, que Deus abençoe. Daí termina lá, mas você já vendeu pastel na vida alguma vez? Não. Você sabe fazer pastel? Não. Bom, e aí isso é tentar o Senhor. Você faz um negócio e pede para ele abençoar agora. Né? E até negligenciar os seus dons e talentos, né? Desculpa interrompê-lo, senhor Aldo, mas até negligenciar os seus dons e talentos que Deus já planejou perfeitamente para cada pessoa, né? Exatamente. Então, todas essas dicas aí, elas são princípios bíblicos, tá? Parte de premissas bíblicas, que as pessoas muitas vezes não respeitam, tá? Elas se endividam. Você viu, recentemente saiu uma estatística agora,
que durante a pandemia o endividamento familiar aumentou um monte. Né? Então o cara fica na casa dele e tal, lá, entra na internet. As lá, vendas online também, né? Aí é um Estourou furor, no né? norte. Por quê? Porque você não precisa pagar na hora, né? Você dá lá o cartão. Mas depois vira fatura. Empresas foram aí, né? Dados de que empresas aumentaram os números, né? Enfim, de algumas vendas, algumas empresas aumentaram, por incrível que pareça, na pandemia. E, Lídia, doutor, eu acho que até já respondeu a pergunta que a Paula colocou aqui, né? A paz a todos. Não sou consumista, compro só o que preciso, mas eu guardo dinheiro para alguma necessidade de urgência. Isso é pecado? Não, não. Não É o é? que eu falei. Uhum. Guardar, privar de gastar, passar fome, só para acumular bens, isso é muquiranice, né? Isso, inclusive, fala lá, se eu não me engano, em Efésios, que. Como que chama isso? A avareza? Avareza, isso, avareza. Que é amor ao dinheiro. Ele põe para Colossenses, fala, né? Que a avareza é o amor ao dinheiro também, né? Então o Uhum. cara é muquirana, né? E às vezes as pessoas são muquiranas para coisas necessárias, por exemplo, Plano de saúde. plano de saúde, comer um alimento de melhor qualidade e tal, para calçar um tênis mais caro, para usar uma camisa mais chique, para usar um perfume importado, né? Então ele quer comprar um perfume lá que custa R$ 500 o frasquinho, mas deixa de comprar um alimento melhor, uma coisa para as crianças comerem melhor. Enfim, ele troca uma coisa pela outra. Ô, doutor Aldo, antes um pouquinho de pedir uma mensagem para o senhor, eu quero perguntar, tem mais comentários aí, tem muitas pessoas nos assistindo agora, né, Pedro? Isso. Temos mais comentários. Aqui, ó, tem as perguntas que eu achei. Hoje as perguntas foram muito legais. A Marluce falou que pede oração pelos filhos dela. O perfil Balas Caramelizadas, pode mandar pra gente também, tá? Colocou assim: tema muito importante para nos alertar do perigo do consumismo. A Wanda falou que ama ouvir o Dr. Aldo, já teve a oportunidade de ouvi-lo na capelania no mês passado. A Verônica diz que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Muitos testemunhos aqui. Estou amando assistir esse programa, a Verônica colocou. A Estela Mares falou que esse assunto é um tema muito importante no momento, já que as pessoas que têm o hábito de comprar devem agora se policiar, mas isso é com a ajuda do Espírito Santo. O Nilson Júnior, acredito que seja o pastor Nilson. Bom dia, pastor. Parabéns pelo programa. Enfim, são muitos comentários, as participações. É um tema que realmente ele mexe bastante, né? E faz a gente conversar bastante, porque ele é bem prático, né? Tá no nosso dia a dia. E às vezes a gente fala dos outros, mas quantas vezes, eu falei dos meus amigos que às vezes compravam tênis e tal, mas quantas vezes a gente não se coloca, né, nessas posições, tanto do consumismo como também da avareza, como o doutor acabou de falar. Eu acredito que reconhecer que às vezes a gente erra, né? E tomar cuidado, vigiar, né? Olhar para frente e tentar acertar o máximo que a gente conseguir. Esse é o nosso objetivo, né, doutor? Estar refletindo aqui, como eu falei no começo do programa, a começar em nós, né? E é muito bom, doutor, ouvir o senhor sempre. Eu quero pedir para o senhor nos dar uma mensagem final, porque se deixar eu ficaria o dia inteiro aqui. Mas nos dê uma mensagem final em relação a isso tudo e o que o senhor quer deixar para quem está nos ouvindo, que tem bastante pessoas do Brasil, do mundo inteiro nos ouvindo, e vai assistir futuramente também. Por favor, doutor. Eu queria dizer o seguinte: se você não consegue julgar ou sente que o seu julgamento a respeito do seu consumo não é bem estabelecido, peça ajuda. Procure alguém que você confia, alguém que você sabe que é equilibrado, um presbítero, um pastor, que você sabe que a pessoa tem noção sobre desejos enganosos do coração, e converse com ele sobre os seus gastos, seus hábitos de consumo. Ah, pastor, eu peço pizza toda noite para jantar.
Será que nós temos condição de comer pizza toda noite? Se você for multiplicar no fim do mês, quanto você gastou com a pizza toda noite? Ah, mas é que eu não tenho vontade de fazer. Então, começa a ter vontade, porque isso é bem mais barato. Né? Que nem agora nós estamos impedidos praticamente de comer em restaurantes, essas coisas, né? Então, muita gente partiu para o aplicativo de comida. Mas fazer comida em casa é um negócio que sai muito mais barato, tá? Então, converse com alguém que você conhece e fala, olha, eu tenho esses hábitos de consumo, será que eu estou exagerando? Será que eu estou empregando mal o meu dinheiro? E você, Lídia, colocou uma coisa que eu achei primorosa, que eu acho que é o mais importante de tudo. De tudo. O dinheiro não é nosso. É. Quando eu me lembro, você me dá licença de dar esse testemunho aqui, logo que eu me converti, no primeiro mês que eu me converti, foi me visitar na minha casa um outro colega médico, que já estava na igreja fazia anos. E aí ele começou, puxa, Aldo, estou contente que você foi para a nossa igreja, que bom que você está lá na igreja, nossa, é uma alegria e tal, tal, tal. Começamos a falar das coisas do Senhor, isso na segunda ou terceira semana que eu estava indo para a igreja. Aí num dado momento eu falei assim para ele, ô Paulo, mas é o seguinte, cara, uma coisa eu vou deixar claro para você, eu não vou dar meu dinheiro lá para a igreja, tá? Aí ele falou, ah não, por quê? Ah, não, você não pode ficar dando dinheiro aí para igreja, para pastor. Esse negócio aí não é muito sério, não. Né? Eu me converti na igreja presbiteriana, tá? Mas eu tinha essa noção logo que eu me converti. Ele falou, ah, você não acha que você tem que dar o dinheiro seu para o Senhor? Eu falei, não é para o Senhor, é para a igreja, eu não vou dar. Ele falou, tá bom, acho que você tá. Tudo bem, eu entendo. Porque foi você que trabalhou, né? Foi você que ganhou o dinheiro, né? Então, ele é seu, né? Tá bom. E aí ele foi embora. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu só trabalhei, eu só ganhei porque Deus me capacitou. Ele me deu força para ir lá trabalhar. Ele me deu inteligência. Ele me abriu a porta do emprego. Ele propiciou que eu ganhasse, que eu dispusesse meus talentos, meus dons, para obter esse recurso. Então ele não é meu. Ele não é meu. O recurso não é meu. E ele pede só 10%. Né? Na verdade, deveria ser o contrário. Né? Ó, você vai viver com 10% só. Né? E o senhor colocou algo tão importante, doutor Aldo, que eu gostaria de até comentar aqui em relação a quando a minha vida mudou. Lógico que a gente tem que sempre ficar vigiando, como eu falei, repito, aquele que está de pé, cuide para que não caia, mas a minha vida mudou quando eu entendi que o dinheiro é todo do Senhor e eu devo ser uma boa administradora. E o dízimo, enfim, gente, a vida muda, isso é real. A única parte mudou quando eu pedi para Deus, eu também perguntei para Deus, me deixa entender, eu não quero fazer para agradar homens, eu quero agradar ao Senhor. Foi um papo íntimo que eu tive com ele, e ele me mostrou uma vez numa pregação, onde ele diz que a única parte da Bíblia que Deus desafia o homem a fazer prova com ele, e aí aquilo entrou no meu coração, e a minha vida foi transformada assim. E vale a pena essa fidelidade, a gente ter temor ao Senhor, né, em relação ao dinheiro, aquilo que a gente está usando para nós, como o senhor muito bem colocou aqui, o programa inteirinho. Então, assim, eu acredito que esse programa está valendo para a gente recapitular algumas coisas, né? Eu gosto de sempre começar por mim, fazer uma autoavaliação aqui, e também ter o prazer de dividir com quem está nos assistindo, que eu vejo que é gostoso caminhar junto nessa caminhada virtual, né, doutor Aldo? Muito gostoso. Exatamente. E além de você ter esse prazer de devolver ao Senhor aquilo que é dele, isso serve para testemunho para outras pessoas. Eu já tive a oportunidade de testemunhar isso até no seminário. Uma vez eu estava fazendo um curso lá no Palavra da Vida e tinha uma pessoa empresária lá na sala batendo na tecla que não tem como a gente dar nota fiscal de tudo e tal. E eu falei, não, você tem que dar nota fiscal de tudo, você tem que entregar o seu dízimo,
você tem que andar, porque se você não consegue sobreviver agindo de maneira correta, isso aí que você está fazendo não vale a pena. Tá? Boa. Então, se você honrar ao Senhor, Ele vai honrar você. É verdade. E é como você bem disse, eu não vou fazer para receber de volta a bênção. Eu queria terminar recomendando um livro fortemente que se chama O Segredo do Contentamento. Uau, Tá? esse livro é ótimo. Esse livro ele é espetacular, espetacular. E ele fala essas coisas que nós acabamos de falar. Tá? O Segredo do Contentamento. Na capa tem 3 jarros. Jarros, um cheio, um pela metade e um vazio. Isso é estar contente. Tanto cheio, como pela metade, como vazio. E nós estamos cheios de contentamento de estar aqui falando sobre isso, falando com o doutor. Muito obrigada, doutor Aldo, mais uma vez. Sempre muito querido, muito bom estar com o senhor mais uma vez, né, Pedro? Bom demais, queremos pensar em outros programas, né, outras participações, que aqui assim, a gente, quando a pessoa tem conteúdo, Já né, engata a segunda, né? exatamente, chama para todos os programas e quer mesmo escutar. Muito obrigado, doutor, foi um tempo muito bom, Muito bom. de aprendizado real. Isso aí para refletir o dia inteiro, né? Muito bom para dar uma reavaliação aí. E falando nisso, agora a gente quer falar da dica de leitura de hoje, que tem a ver com o assunto que nós falamos aqui: cristãos em uma sociedade de consumo, para não cultuarmos o Deus escolha da nossa época, do John Benton. Um materialismo exagerado mostra que a felicidade é alcançada quando se exerce o direito de escolha. Uma mostra que qualquer desejo torna-se uma necessidade e isso produz um impacto negativo nas áreas da ecologia, justiça e espiritualidade. Mostra o egoísmo exacerbado, revelado em reter coisas que a traça e a ferrugem corroem, como o doutor falou aí, né? Boa dica de leitura para nós podermos vigiar sobre essa tentação que é o consumismo, não é? Cristãos em uma sociedade de consumo. Então fica aí a dica do livro para não, cristãos em uma sociedade de consumo, talvez vai aparecer de novo na sua tela, para não cultuarmos o Deus escolha da nossa época, do John Benton. É isso aí, gente, fica a dica de leitura de hoje. 2 dicas, né? Tanto a nossa como a do doutor Aldo. Então, você tem bastante conteúdo para ir atrás, quem gostou do tema. E o pessoal está comentando aqui, que eu achei bem legal, Lídia, a Inês Santiago, da IPB Ebenezer, de Irapuã, lá de Pinheiros, Ceará, falou: a pandemia nos mostrou que o consumismo não vale a pena. As roupas e os sapatos estão guardados porque não podemos sair de casa, né? É A gente verdade. consegue ver como a gente não precisa dessas coisas para viver, né? Como isso não é o básico que a gente realmente necessita. A Kane Anjos falou: bom dia, graça e paz. Todo mundo aqui está falando: gostei do doutor, o tema foi abordado com muita excelência. Aqui, o pastor Wilton Bezerra Nóbrega, um abraço, pastor. Muito boa palavra, edificante, oportuna e muito equilibrada e bíblica. Parabéns ao doutor Aldo. O pessoal perguntou aqui se a palestra fica disponível. Sim, a palestra. Essa nossa conversa aqui, que esse foi o comentário, né? Essa nossa conversa aqui fica disponível aqui no canal do YouTube. Esse programa é ao vivo, mas todos os programas ao vivo depois são disponibilizados na íntegra aqui no canal, então você pode reassistir. Provavelmente eu também vou dar uma assistida de novo, começar. É sempre bom a gente lembrar, né? Vez ou outra. E compartilhar com seus amigos. Não sendo como uma cutucada, né? Escuta sobre isso. Mas não, compartilha. Para o amigo do tênis? Então, para alguns amigos que são assim, melhor você escutar um pouquinho sobre isso. Mas para que ele seja edificado, né? E que ele tem esse momento também, como a gente teve aqui agora. É muito bom, né? Porque a gente pega primeiro para a gente, né? Muito bom, Pedro. E agora vou falar de 2 notícias que nós separamos para você nesse dia. Já pensou em protetor solar entre 4 paredes? Você já parou para pensar se pode haver um risco de abandonar o protetor solar durante a quarentena, enquanto você está dentro de casa?
Pois é, não é porque nós estamos entre quatro paredes que o queridinho da pele pode ser abandonado. Ele continua sendo essencial mesmo quando não estamos expostos ao sol. Sabe por quê? A chamada luz invisível emitida por computadores, lâmpadas, smartphones acelera o envelhecimento. Há danos com a redução da produção de colágeno e de ácido hialurônico, substâncias decisivas para a rigidez cutânea. E ao longo do tempo, as luzes internas aparentemente inofensivas são tão nocivas em relação ao envelhecimento quanto a luz solar, diz Cláudia Marçal, dermatologista da Academia Americana de Dermatologia. E o que fazer? Proteção. Esse tipo de luz deve ser bem brecado com o protetor solar sempre, desde a hora em que acordamos, diz Jade Cury Martins. Ela é coordenadora do Departamento de Oncologia Cutânea da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Tratando-se de beleza, de saúde, vale a pena aquele esforcinho de passar, né? Essa matéria foi publicada na veja.abril.com.br. É bom sempre. Eu sou um cara que eu sou difícil de ficar passar Nós estava protetor e passando, tal, outro tá dia mais até foi cuidado. bom, né, Pedro? Mas aqui, né, ainda mais no estúdio com bastante luz, eu É, comecei a passar, me rendi, ó. Tá vendo? Então essa dica aí boa. também vale pra gente. Valeu, né? Olha aí, excelente dica. Ele estava passando mesmo, gente. Eu também passo, porque tem que cuidar, né? E com os parques fechados no final de semana, a Avenida Paulista virou opção de lazer em São Paulo, isso mesmo, uma espécie de congestionamento diferente na manhã deste domingo, dia 9, na Avenida, que é um dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo. De acordo com os próprios frequentadores, um dos fatores que explica o movimento na região é a falta de funcionamento dos parques municipais, que estão abertos desde o dia 14 de julho, mas apenas de segunda a sexta. Havia bastante gente nas calçadas, não houve aglomerações, porque ainda há um temor, né, durante a pandemia, mas a via se tornou um dos endereços requisitados para atividades de lazer, como caminhadas e passeios com a família, e até corrida e prática de exercícios. Os pedestres e ciclistas vão continuar restrito às calçadas e às ciclovias da Paulista. E o programa Ruas Abertas, que foi criado para incentivar a ocupação de espaços públicos e com vias aéreas para ciclistas e pedestres, aos domingos e feriados, ele está suspenso desde o dia 14 de março. As manifestações artísticas, culturais e esportivas também estão proibidas. O objetivo de estarem proibidos é evitar aglomerações e, em nota ao Estadão, a Prefeitura de São Paulo informou que não há previsão de abertura desse programa. Mas então vale dar aquela caminhadinha, é sempre gostoso muito dar aquela caminhadinha, né? Muito mais nesse lugar tão querido de São Paulo que é a Avenida Paulista. Essa matéria foi retirada do site istoé.com.br. Domingo ativo na Paulista, né, Pedro? Muito bom. Exatamente. O pessoal não pode esquecer de levar máscara e tal, tomar todos os cuidados. É, Mas também a Paulista é bem extensa, então o pessoal dificilmente aglomera. Então, vai lá, dá uma caminhadinha, né? Também cuida da sua saúde e passa o protetor solar. Tô brincando. boa. Lídia, você quer saber quais foram as notícias mais procuradas no Google entre hoje e ontem, né? E também no fim de semana? Quero. Então vou chamar nossa vinheta, maravilhosa vinheta. Vinheta, dá um Google, por enquanto essa é a nossa vinheta. Então, dois temas bem legais que estão sendo procurados com muita frequência nessas últimas horas. O primeiro é São Paulo e Goiás. Por que São Paulo e Goiás? O pessoal gosta de procurar muito sobre futebol, gente. Não sou eu que estou querendo puxar sardinha pro futebol aqui, não. É que o pessoal gosta realmente de procurar. Então, o nosso Dá um Google, a gente vê as notícias, os termos que estão em tendência. Então, todo mundo quer saber por quê. Porque o jogo foi suspenso, já que 10 jogadores do Goiás estão com Covid. 10? Então foi suspenso de última hora, porque os 10 jogadores do Goiás foram diagnosticados com Covid, e aí não dá para ter o jogo, com certeza. Não dá mesmo. Então, tomaremos para que eles fiquem bem. Amém. Que bom que isso foi visto antes do jogo acontecer, senão ia conseguir infectar mais gente Muitas ainda, né? pessoas, é verdade. Além disso, algo que está bombando nas redes sociais, com muitas fotos e muitos vídeos, o pessoal está querendo curioso para saber sobre o vulcão lá de Monte Sinabung,
Ó, eu não sei se fala assim, Como que tá? fala, Pedro? É Sinabung. Eu acho que é assim, se não for, eu peço perdão. Que é lá na Indonésia. Esse vulcão, ele entrou em erupção e aí foi fumaça para todo lado, 5 quilômetros de altura de fumaça, então as imagens são bem chocantes assim, mas além da fumaça não houve nada que fosse trágico, só o pessoal que mora lá no entorno, né, nas aldeias Nossa. que do entorno ali do vulcão tiveram que sair, né, deixar suas casas pelo menos por esse momento, por conta de toda essa fumaça tal e do vulcão tá em erupção. Então Nossa. esse vulcão ele já teve isso já em 2016 também, mas agora as imagens rodaram na internet, então todo mundo queria saber sobre o vulcão lá do Monte Sinabung, lá da Indonésia. E muitas pessoas das aldeias tiverem que se retirar, então que isso já passe logo e o pessoal possa voltar para as suas casas, né? Respectivas casas. Deve ser uma adrenalina morar do lado de um vulcão, né, Pedro? É, Imagina, e graças a Deus que não aconteceu nada, né? Que bom, graças a Deus. Olha só, a Tainá vai falar pra gente sobre a EBD, a melhor escola do mundo, que já retornou, quer dizer, continuou online o tempo todo, né? E agora voltou também nas classes todas, e hoje ela vai falar especificamente da EBD infantil. Então, Tainá, fala pra gente aí sobre a EBD Infância. Olá, Lídia e Pedro. Olá para você que nos assiste, que tem criança em casa e que curte o Pinheirinhos TV. Você sabia que existe um outro canal aqui mesmo no YouTube chamado Pinheiros Infância? Então eu quero aproveitar para te convidar e conhecer o material que tem sido preparado lá no Pinheiros Infância. Você vai se surpreender com conteúdo profundo e uma linguagem apropriada para as nossas crianças. Os professores da Escola Bíblica Dominical Infantil sempre colocam muitas lições para os nossos pequenos aprenderem mais do Senhor e terem um relacionamento com Ele. Vale a pena conhecer. Digite na pesquisa do YouTube Pinheiros Infância e aproveite. Tainá Félix para o Manhã IPP. Obrigada, Tainá, que bênção. Sempre muito bom suas informações e muito boa essa EBD da infância. A gente vê no Pinheirinhos TV, a gente fica sempre boquiaberto como as crianças aprendem, como elas conhecem da Bíblia, e é tão bonito ver depois essa continuidade. Então, incentive e leve sua criança a assistir a EBD Infância, né? Mais informações também pelo nosso site, nossos canais de comunicação. Aí qualquer dúvida pode nos enviar uma mensagem. Tem também o telefone da comunicação, que você pode mandar mensagem a qualquer hora. É o 011, porque estamos em São Paulo, é o 981498444. Isso mesmo, está aparecendo na sua tela. Salva aí nos seus contatos, Comunicação IP Pinheiros. E aí você pode falar com a gente, pode mandar recado para a gente, para mim, para o Pedro, para a Letícia, para o Marcos, para o Lucas, para todo mundo. é isso mesmo. As aulas realmente estão sendo muito legais, todos os professores já se adaptaram, então estão gravando vídeos muito Sim. bons. EBD não para, né? Ela está online agora, porque a gente não pode tá junto nas salas, né? Mas ela não para, então coloca o seu filho, se inscreva no canal lá para assistir, assista junto com ele, porque não vai ser um conteúdo maçante e tal, é algo bem dinâmico para as crianças aprenderem um pouco mais sobre o Evangelho. É verdade, os professores da EBD são incríveis, gente. Nós somos suspeitos a falar, mas eles desenvolvem um excelente trabalho. Glória a Deus. E olha só, hoje, dia 10 de agosto de 2020, quem está de aniversário daqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Vamos lá, os aniversariantes. Dalma de Oliveira Santos, parabéns, Dalma, um grande abraço. O Douglas Rocha Ferraz, feliz aniversário, Douglas. Edinaldo Miron da Silva, Edinaldo, um grande abraço. Miguel Vilela Braga, Miguel, feliz aniversário. E o Wilbur Rogers Zonato, um grande abraço para vocês, que Deus abençoe muito. Quero também mandar um abraço para o Guilherme, meu primo lá de Porto Alegre, que estava de aniversário ontem também, querido, meu amor, lindo. Um grande beijo para vocês, um grande abraço, que Deus abençoe esse ano novo que está começando hoje, né? Que seja um ano de muita novidade de vida no Senhor e que venham muitos para a glória e honra do nosso Senhor. Esse é o abraço carinhoso do Manhã IPP para você, membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e também você que está em casa e que está de aniversário hoje, receba no
nosso abraço com carinho, com amor, para deixar o seu dia mais feliz e de caminharmos juntos aqui com o Manhã IPP. Ai, passa tão rápido, né, Pedro? Passa rápido demais. Nossa, eu gostei demais do programa Eu hoje. O também. pessoal participou, eu adoro quando o pessoal participa, é muito bom a gente ter essa conversa. Eu queria destacar aqui, a Aira perguntou sobre o próximo tema e horário, então nós estamos todos os dias aqui, a partir das 10 horas da manhã. Amanhã a gente vai falar sobre teologia básica com o pastor Jonathan Hack. O pastor Uau! Jonathan também que é professor, então assim, você tem que estar aqui, a gente vai falar sobre teologia básica, o que é, como é que eu começo a aprender sobre teologia, eu preciso. Então amanhã vai ser um tempo muito bom aqui com o pastor Jonathan Hack. E além disso, para quem gostou da conversa com o Dr. Aldo, na quarta-feira ele vai estar no Diário de Eva, quarta-feira a partir das 12h30, falando sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então assim, você tem que Quero também assistir. participar, porque é um tema bem legal que eu nunca tinha visto ser abordado. Então, você que tem suas dúvidas, já deixa elas. Hoje temos, como até a Wanda colocou aqui no chat, assistam Teologia Descomplicada. Olha, Hoje à Wanda. tarde temos Teologia Descomplicada, a partir das 12h30, e o tema é: a sorte e azar existem? Então, só tema legal. Uau. Eu já estou curioso para saber. Você tem que ficar aqui com a gente às 12h30. Eu vi muita gente perguntando sobre dízimo, as dúvidas aqui, né? Perguntas para a gente até fazer para o doutor. Como o tempo foi rápido e a ideia era falar sobre consumismo, e esse tema já foi também falado aqui, até fica, né, Lídia, para a gente pensar em Fica. fazer um programa sobre dízimo e tirar todas as dúvidas. Então, você que tem as suas dúvidas sobre dízimo, a gente vai pensar aqui numa pauta um dia, né, para chamar o Boa. pastor e conversar sobre isso. Verdade, muito boa. E a gente ama essa participação a sua participação, essas dicas que a gente vai anotando tudo. A gente pode não responder, que nem o Pedro falou, mas a gente vai anotando tudo para falar nos próximos programas. E a gente ama a companhia de vocês. Amanhã, como o Pedro falou, Jonathan Hack, foi difícil trazer ele, gente, então não perca amanhã, no Manhã IPP, a entrevista com o Jonathan Hack, nosso queridíssimo. Ele é um dos professores que dá a EBD junto com o pastor Arival e com o pastor Hernandes. E lembro, falando em pastor Hernandes, hoje à noite temos o Conexão com Deus, então também já fica ligado, fica aí ligado, toma uma aguinha, que aqui é conteúdo 24 horas por dia. A gente fica por aqui, né, Pedro? Fica por aqui. Mas amanhã a gente está de volta. Se Deus quiser. Amém. Até amanhã. Até. Tchau, tchau.